O dia que eu tanto esperei finalmente havia chegado. Depois de meses de preparativos, de escolher cada detalhe com carinho e de sonhar com esse momento, ali estava eu, no altar, de frente para Gustavo, o homem que prometeu me amar para sempre. Meu coração batia acelerado, mas não era nervosismo, era felicidade. Eu via o brilho nos olhos dele e, por um instante, achei que ele sentia o mesmo. O padre pigarreou antes de continuar. Gustavo, aceita Clara como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la até o fim dos dias? O silêncio que se seguiu foi como uma faca atravessando meu peito. Gustavo não respondeu. Eu vi sua expressão mudar. Seus olhos desviaram dos meus e se fixaram em algo atrás de mim. Confusa, virei-me devagar. E foi então que eu a vi. Isabela, a ex-amante. A mulher com quem ele teve um caso antes de me pedir em casamento. Eu sabia que ela ainda era uma sombra em nossa relação, mas jamais imaginei que ela estaria ali no dia do meu casamento. Engoli em seco. Minha mente gritava para que eu dissesse algo, mas meu corpo estava paralisado. O burburinho entre os convidados aumentava. A tensão na igreja era insuportável. Foi então que Gustavo, sem sequer piscar, abriu a boca e me destruiu em segundos. Isabela, casa-se comigo. Meu mundo desabou. Senti um nó na garganta. Minhas pernas fraquejaram. A igreja inteira estava em choque. Minha mãe tapou a boca. Algumas madrinhas deram um passo para trás, atônitas. Eu queria gritar, chorar, perguntar como ele teve coragem de me humilhar assim, mas nada saía. O silêncio era um monstro sufocante. Vi Isabela arregalar os olhos. Ela abriu e fechou a boca algumas vezes antes de balbuciar. O quê? Minha visão ficou turva. Eu deveria fazer alguma coisa. Mas o quê? Correr? Chorar? Implorar? Não. De repente, algo dentro de mim se rompeu. Eu não choraria. Não imploraria. Não daria a Gustavo o prazer de me ver despedaçada. Respirei fundo. Ergui o rosto. E, sem hesitar, encarei-o uma última vez. Gustavo, você sempre foi um covarde, mas hoje se superou. Espero que Isabela goste de restos, porque é isso que você é agora. Um resto de alguém que eu jamais vou querer de volta. Arranquei o véu, joguei o buquê no chão e virei-me para ir embora. Foi quando ouvi algo inesperado. Um aplauso. Primeiro uma pessoa, depois outra. E em segundos, a igreja inteira estava batendo palmas para mim. Eu não olhei para trás. Nunca mais olharia. Saí da igreja com passos firmes, sentindo o olhar de todos queimando minhas costas. O som dos aplausos ainda ecoava nos meus ouvidos, mas eu não queria saber o que aconteceria lá dentro. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos, mas meu coração estava claro em uma coisa: eu nunca mais olharia para trás. Ao pisar na calçada, senti o vento gelado contra minha pele. Minha maquiagem estava intacta, mas por dentro eu me sentia um caos. Meus dedos tremiam, meu peito queimava. O vestido de noiva, que antes era um símbolo de um sonho, agora parecia um peso esmagador. Clara, espera. A voz de Isabela me fez parar por um instante. Ela veio atrás de mim? Respirei fundo antes de me virar. Ela estava lá, ainda dentro da igreja, parada na porta, parecendo tão perdida quanto eu. Você sabia? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Não assim. Eu nunca imaginei que ele faria isso na sua frente. Soltei uma risada amarga. Mas você sabia que ele ainda pensava em você. Ela não respondeu, e nem precisava. O silêncio dizia tudo. O barulho de passos atrás de mim me fez virar novamente. Gustavo. Ele saiu da igreja. O terno um pouco desajeitado, o olhar confuso, como se estivesse surpreso com tudo aquilo. Clara, por favor, deixa eu explicar. Explicar? Interrompi, cruzando os braços. Você me pediu em casamento sabendo que queria outra mulher. E só percebeu isso agora? No altar? Ele abriu a boca, mas nenhuma desculpa foi forte o suficiente para sair. Você não tem nada para dizer, Gustavo.
porque tudo o que precisava ser dito aconteceu diante de todo mundo. Olhei para Isabela, que parecia ainda mais desconfortável do que ele. Se vocês querem ficar juntos, fiquem, mas longe de mim. Me virei para sair, mas senti uma mão segurando meu pulso. Minha respiração acelerou. Por favor, Clara, eu errei. Eu não sabia o que fazer. Pisquei lentamente, absorvendo aquelas palavras. Então, me aproximei, tão perto que pude ver o desespero nos olhos dele. E agora, Gustavo? Você sabe o que fazer? Ele não respondeu. Então eu sorri. Porque eu sei. Com a outra mão, arranquei minha aliança e joguei no chão entre nós. O som do metal batendo na calçada foi o encerramento perfeito. Deixei-os para trás. O vento bagunçou meu cabelo e pela primeira vez naquela noite, eu me senti livre. Nunca mais olharia para trás. E não olhei. Eu não olhei para trás. Cada passo que eu dava para longe daquela igreja me fazia sentir como se estivesse me libertando de um pesadelo. O vento da noite bagunçava meu cabelo, e o som abafado da cidade parecia distante, como se o mundo estivesse se ajustando à nova realidade que eu acabara de criar. Ainda vestida de noiva, caminhei sem rumo. Meu coração estava acelerado, minha mente dividida entre a dor e a adrenalina da humilhação que eu acabara de sofrer. Foi quando senti meu celular vibrar na bolsa. Peguei o aparelho com dedos trêmulos e vi várias mensagens pipocando na tela. Algumas eram de amigos, outras da minha mãe, desesperada querendo saber para onde eu tinha ido. Mas uma mensagem me fez parar no meio da calçada. Número desconhecido. Clara, eu preciso falar com você. Por favor, me encontre no café da esquina. É importante. Franzi a testa. Quem poderia ser? Gustavo? Isabela? Algum amigo tentando me consolar? O café ficava a poucos metros dali. Sem pensar muito, fui até lá. Ao empurrar a porta de vidro, o cheiro de café forte me envolveu. O lugar estava quase vazio, exceto por uma figura sentada no canto mais afastado. Assim que nossos olhos se cruzaram, meu estômago deu um nó. Era Leonardo. Ele se levantou lentamente, me observando com um olhar indecifrável. Fazia anos que não nos víamos, mas ele continuava o mesmo. Alto, de cabelo levemente desgrenhado, olhar penetrante. O ex-namorado que eu nunca soube se tinha superado de verdade. Oi, Clara. Sua voz saiu baixa, mas cheia de significado. Fiquei parada, sem saber se sentava ou se fugia. Como você sabia que eu estava aqui? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele deu um meio sorriso. O mundo não é tão grande assim. Meus dedos apertaram o tecido do vestido. Ele me olhava como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Senta. Você precisa ouvir o que eu tenho para te dizer. Havia algo em seu tom que me fez hesitar. Algo que me dizia que aquela noite ainda não tinha acabado. E que eu estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Sentei-me na cadeira de frente para Leonardo, sentindo o olhar dele pesar sobre mim. Meu coração ainda batia acelerado. Resquícios da humilhação que eu tinha acabado de sofrer. O vestido de noiva agora parecia um lembrete cruel de tudo o que havia acontecido algumas horas atrás. O silêncio entre nós durou poucos segundos, mas parecia uma eternidade. Eu queria perguntar por que ele estava ali, mas ele me olhava como se já soubesse todas as perguntas que rodavam na minha cabeça. Clara, eu vi o que aconteceu. Engoli em seco. Então você foi mais um dos espectadores da minha grande tragédia? Soltei uma risada amarga. Ele negou com a cabeça, os olhos escuros carregando algo que eu não conseguia decifrar. Não, eu estava lá porque precisava te ver. Minha respiração vacilou. Por quê? Ele desviou o olhar por um instante, apertando os dedos ao redor da xícara de café ainda intocada. Porque eu sabia que isso ia acontecer. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. O quê? Como assim? Perguntei, meu tom mais alto do que pretendia. Leonardo suspirou e me encarou de novo. Dessa vez, seu olhar estava cheio de algo que parecia culpa. Gustavo já tinha tudo planejado. Ele nunca quis se casar com você, Clara.
Ele queria que você fosse a última peça do jogo dele. Minha visão escureceu por um segundo. Minha garganta secou. Você está mentindo. Mas algo dentro de mim gritava que era verdade. Leonardo se inclinou para a frente, a voz baixa, como se estivesse prestes a revelar um segredo proibido. Tem coisas que você não sabe sobre Gustavo e sobre Isabela. Coisas que podem te destruir mais do que o que ele fez hoje. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Então me conta. Ele respirou fundo. Tem certeza de que quer saber? Porque depois disso não tem mais volta. Eu apertei os dedos contra a mesa, ignorando o nó no meu peito. Eu já passei do ponto de retorno há muito tempo, Leonardo. Ele me observou por um momento, e então baixou a voz, soltando a frase que mudaria tudo. Seu casamento nunca foi sobre amor, foi sobre vingança. A mesa entre nós desapareceu. O café, o barulho do mundo lá fora, tudo sumiu. Meu coração parou por um segundo e voltou a bater com força. Eu não sabia o que Leonardo queria dizer com aquilo, mas sabia que minha vida estava prestes a mudar. E talvez eu nunca mais fosse a mesma. Eu estava paralisada. As palavras de Leonardo ecoavam na minha mente, repetindo-se como um mantra assustador. Vingança. Era isso que Gustavo queria? Tudo o que vivi com ele, os planos que fizemos, os sonhos compartilhados. Tudo não passava de uma arma nas mãos de um homem calculista? Eu respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Meu coração ainda estava acelerado, mas agora havia uma ferocidade crescendo dentro de mim. Eu não poderia mais ficar na ignorância. Precisava saber a verdade, custasse o que custasse. O que você sabe, Leonardo? O que você está me dizendo? Minha voz estava trêmula, mas determinada. Leonardo me olhou por um momento como se pesasse as palavras, como se ele estivesse se decidindo sobre o que me revelar. O silêncio entre nós foi um pesadelo, mas ao mesmo tempo, senti que eu precisava ouvir até o fim. Ele baixou os olhos para a xícara de café mais uma vez e finalmente falou, em um tom baixo, quase um sussurro. Gustavo nunca te amou, Clara. Ele sempre quis se vingar de algo que aconteceu no passado. Algo relacionado à sua família. Essas palavras caíram sobre mim como uma bomba. Eu estava tão focada em tentar entender o que acontecia com ele e Isabela, que nunca pensei que havia algo mais profundo, mais sombrio, que ligava todos os pontos. Do que você está falando? Quase gritei, sem querer acreditar no que estava ouvindo. Leonardo se inclinou ainda mais para a frente, agora com os olhos fixos nos meus, sem piscar. Ele parecia profundamente envolvido naquelas memórias. A família de Gustavo e a sua tem uma história antiga, Clara. Há anos ele guarda rancor do seu pai, algo que aconteceu quando vocês eram crianças. Ele te usou como um peão no jogo dele. Minha cabeça girou. Meu pai? O que isso tinha a ver com ele? Eu nunca soube de nenhum tipo de rancor entre meu pai e Gustavo. Mas a maneira como Leonardo falava, havia algo de real nas suas palavras. Meu pai nunca fez nada contra ele. O que você está insinuando? Ele não falou diretamente, mas foi uma jogada de poder. Gustavo queria controlar tudo, Clara, e você estava no meio. Ele queria garantir que você fosse dele, mas ao mesmo tempo, queria destruir o que seu pai construiu. Eu estava chocada. O que eu soubera até agora parecia uma mentira. Uma fachada que eu havia construído para me sentir segura, para acreditar no amor que pensei ter. Mas a realidade era muito mais complexa e sombriamente cruel. A raiva começou a crescer dentro de mim. Vingança? Era isso que eu era para ele? Um peão em um jogo sujo de ressentimentos antigos e mágoas não resolvidas? Eu sentia que uma parte de mim estava desmoronando. Mas havia algo dentro de mim que me dizia para seguir em frente, para lutar. Eu não era apenas uma peça no jogo de Gustavo. Não mais. E o que você espera que eu faça agora, Leonardo? Me diga. Leonardo parecia incerto por um momento, e então seus olhos se suavizaram. Eu nunca quis te colocar no meio disso, Clara. Eu queria te proteger.
Aquelas palavras me atingiram de uma forma inesperada. Eu não sabia se ele realmente queria me proteger ou se apenas estava tentando consertar os erros de seu próprio coração. Mas eu sabia que era hora de seguir meu próprio caminho. Não poderia mais viver em sombras. Não importava o que Gustavo tinha planejado, ou o que ele ainda fosse capaz de fazer. Eu tinha que me libertar disso tudo. Eu vou encarar isso sozinha. Leonardo me olhou com uma tristeza silenciosa, mas eu já estava resolvida. A dor seria grande, mas a verdade era a única coisa que importava agora. Me levantei, ajeitando o vestido de noiva, que agora parecia mais pesado do que nunca. Obrigada, Leonardo, mas eu tenho que ir. Antes que ele pudesse responder, saí do café e entrei na noite fria. O ar parecia mais limpo, mais claro, como se o peso do segredo que Gustavo havia guardado por tanto tempo estivesse finalmente se dissipando. Mas uma nova jornada começava para mim. A verdadeira luta. E eu estava pronta para enfrentá-la. A noite estava fria quando saí do café. O vento gelado cortava minha pele, mas eu mal sentia. Minha mente fervilhava. Vingança. Essa palavra se repetia como um eco dentro de mim. Gustavo nunca me amou. Tudo foi um jogo, uma estratégia mesquinha para atingir meu pai. Mas por quê? O que meu pai fez para que Gustavo carregasse esse rancor por tantos anos? Meus passos aceleraram sem que eu percebesse. Eu precisava de respostas. E só havia uma pessoa que poderia me dar. Peguei o celular e disquei o número de meu pai. Meu coração pulsava forte enquanto o telefone chamava. 1, 2, 3 vezes. Até que ele atendeu. Clara, filha, onde você está? O que aconteceu? A preocupação em sua voz era nítida. Respirei fundo. Pai, eu preciso falar com você, agora. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, depois um suspiro pesado. Estou em casa. Venha. Desliguei sem dizer mais nada e chamei um táxi. Minha mente girava em 1000 direções. Se Gustavo me usou para machucar meu pai, então havia algo que eu nunca soube. O caminho até a casa dos meus pais parecia mais longo do que o normal. Quando cheguei, ele já estava me esperando na porta. Seus olhos tinham um brilho de preocupação, mas também de algo mais profundo. Um receio, talvez? Entrei sem dizer nada. Meu pai fechou a porta e me conduziu até a sala. Ele sentou-se no sofá e me olhou como se já soubesse exatamente o que eu iria perguntar. Pai, o que você fez para Gustavo te odiar tanto? Perguntei direto, sem rodeios. Ele baixou os olhos por um momento, passando a mão pelo rosto, como se carregasse um peso enorme. Então, finalmente, ele começou a falar. Não foi exatamente comigo. Foi com o pai dele. Minha respiração ficou presa na garganta. O quê? Ele suspirou e me olhou com uma tristeza que eu nunca tinha visto antes. O pai de Gustavo trabalhava comigo há muitos anos. Ele era um homem ambicioso, queria crescer rápido, mas tomou atalhos perigosos. Um dia, descobri que ele estava envolvido em negócios ilegais, usando a empresa para lavagem de dinheiro. Eu o denunciei. Ele perdeu tudo. E pouco tempo depois, morreu. Meus olhos se arregalaram. Morreu? Como? Oficialmente foi um ataque cardíaco, mas Gustavo nunca acreditou nisso. Ele cresceu com essa ideia fixa de que eu destruí a vida do pai dele. Ele me culpa por tudo. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Tudo fazia sentido agora. Gustavo nunca quis vingança contra mim. Eu era apenas o meio para chegar ao verdadeiro alvo. Meu Deus, sussurrei. Filha, eu nunca te contei isso porque achei que fosse algo do passado. Eu nunca imaginei que ele ainda carregava tanto ódio. Eu me levantei, andando de um lado para o outro, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Então ele me usou esse tempo todo. Ele me fez acreditar que me amava, só para se vingar de você. Meu pai me olhou com culpa nos olhos. Clara, eu sinto muito. Eu apertei os punhos. Não sabia o que doía mais. A humilhação que sofri no altar ou descobrir que minha vida inteira com Gustavo foi uma mentira. Mas uma coisa era certa. Eu não deixaria isso assim.
Se Gustavo achava que podia me usar como um peão no jogo dele, estava muito enganado. Respirei fundo e encarei meu pai. Isso ainda não acabou. Ele franziu a testa. Clara, não faça nada precipitado. Mas eu já tinha decidido. Se Gustavo queria jogar, eu jogaria também. Mas agora, as regras seriam minhas. Eu saí da casa do meu pai com um peso no peito e um fogo nos olhos. Eu não ia deixar Gustavo sair impune. Ele me humilhou, me usou como uma peça no seu jogo sujo, e agora eu sabia exatamente o que fazer. Peguei o celular e disquei o número dele. Clara. Sua voz soou surpresa. Eu sorri friamente. Gustavo, parabéns. Você conseguiu o que queria. Você me destruiu no altar. Fez todos me olharem com pena. Mas agora chegou a minha vez. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. O que você quer dizer? Quero dizer que eu sei de tudo. Sei que nunca me amou, que usou o nosso casamento para atingir o meu pai. Você acha que venceu, mas agora todo mundo vai saber quem você realmente é. Eu ouvi sua respiração vacilar. Clara, escuta. Não, você escuta. Interrompi, minha voz firme. Amanhã de manhã, toda a verdade estará na mídia. Seu jogo acabou. Ouvi o pânico em seu silêncio. Gustavo sempre foi um homem que controlava tudo, mas agora ele estava perdendo o controle. Podemos resolver isso de outra forma. Não há mais nada para resolver. Acabou, Gustavo. Você brincou com a pessoa errada. Desliguei antes que ele pudesse responder. Respirei fundo e senti um alívio percorrer meu corpo. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia livre. Na manhã seguinte, minha história estava em todos os lugares. A verdade sobre Gustavo, sobre sua vingança contra meu pai, seu plano sujo para me usar. Tudo exposto. Ele não poderia mais se esconder atrás de seu falso charme. E eu segui em frente. A humilhação no altar foi um recomeço disfarçado. Eu não era mais a mulher ingênua que acreditava em promessas vazias. Agora eu era dona da minha própria história, e nunca mais deixaria ninguém escrever meu final por mim.